Olá pessoal, vamos dar início a mais uma aula da nossa disciplina de expressão gráfica. Bem, hoje a gente vai ver padrões de desenho, ok? Normas de desenho técnico, vantagens e benefícios das normas, e aí a gente vai também ver as normas da ABNT, tá? As principais normas, pelo menos. E aí a gente também vai ver sobre legendas, tá? Bem, qual o objetivo dessa aula? Primeiro, a gente vai conhecer o formato e a orientação da folha de papel. Sim, pessoal, a gente vai ver sobre o formato e a orientação da folha de papel, tá? Nós iremos conhecer os tipos de espessuras de linha. Eu não quero que vocês se assustem, tá? Porque a disciplina envolve muito desenho, né? Então a gente vai estudar as linhas durante estar fazendo o desenho, tá? Então, os tipos de espessura de linha, conhecer os princípios básicos de cotagem, ok? Essa parte aqui é bem interessante. E iniciar os estudos das normas de desenho técnico da ABNT. Bem, iniciando, né? O que é normalização? Será que alguém conseguiria me dizer o que é normalização? Faz uma pausa comigo aqui no vídeo e aí pensa sobre o que seria normalização. O que seria normalizar? Ok, agora que tu já deves ter refletido um pouco, vamos ver o que é normalização. Normalização é a atividade que estabelece em relação a problemas existentes. Então, olha só, é uma atividade que ela vai estabelecer com relação a problemas, tá? Problemas existentes ou problemas potenciais, prescrições destinadas à utilização comum e repetitiva. Então, nota que, a princípio, a normalização ela vai estabelecer um padrão, né? Ela vai estabelecer um padrão para resolver um determinado tipo de problema, tá? Aí ele continua aqui dizendo, utilização comum e repetitiva, com vistas à obtenção de um grau ótimo de ordem, tá? Então, ou seja, precisa estar padronizado, né, para se ter ordem, ter um grau ótimo de ordem em um dado contexto, ok? Isso seria normalização de acordo com a ABNT. E aí a gente chega à seguinte pergunta, né? Bem, ok, preciso ter um padrão, então preciso ter normalizações, ok. Mas o que é norma, né? O que seria norma? Aí faz mais uma vez uma pausa no vídeo junto comigo e vamos pensar sobre o que é norma. Beleza, agora que tu já deve ter pensado sobre o que é norma, vamos ver o que seria a norma. Aí eu coloquei aqui o Arnaldo César Coelho para ele nos explicar o que seria a norma, né? Já como ele sempre dizia, né, o bordão dele, a regra é clara. Então vamos ver. O que é a norma, tá? Norma é uma regra. Então, por isso que eu botei o carinho aqui, né? A regra é clara. A norma é uma regra que deve ser respeitada e que permite ajustar determinadas condutas ou atividades. Então vamos lá. É uma regra que deve ser respeitada, ou seja, e a gente vai ver que quem determina essas regras é a ABNT, né? Então, se a ABNT determinou uma regra, a gente tem que respeitar aquela regra, tem que seguir aquela regra, ok? Deve ser respeitada e que permite ajustar determinadas condutas ou atividades. Aí continuamos aqui, ó. Documentos estabelecidos por consenso e aprovado por um organismo reconhecido, tá? Então, a norma ela é um documento, nada mais, nada menos do que um documento, e nesse documento ele tem algumas regras que tem que ser seguida, tá? Isso seria uma norma. Documento estabelecido por consenso e aprovado por um organismo reconhecido que fornece para uso comum e repetitivo regras, diretrizes ou características para atividades ou seus resultados, visando a obtenção de um grau ótimo de ordenação. Quando ele fala do grau ótimo, né, ele nos faz lembrar lá da normalização. Grau ótimo de ordenação de um dado contexto. Em outras palavras, a norma vai estabelecer as regras, né, e a gente vai ter que seguir essas regras para que a gente possa ter algo padronizado, né? E aí, uma vez que a gente tem algo, o desenho nesse caso, né, padronizado, nós vamos nos aproximar, né, desse grau ótimo para no final ter um desenho que não tenha duplo entendimento, né, não tenha ambiguidade. Ou seja, o teu desenho no final tem que ser entendido
por qualquer profissional que seja capacitado para fazer aquele tipo de leitura, né? Quando essa outra pessoa for pegar para ler teu desenho, se o teu desenho estiver seguindo as normas, então ele vai ter o mesmo entendimento que tu tiveste quando tu estavas fazendo o teu projeto, beleza? Ok, qual é o objetivo de se ter normas, né? Vamos pensar aí, por que eu tenho que ter uma norma? Ok, já que tu deve ter pensado sobre como ter normas, por quê, né? Qual é o objetivo? Para que eu tenho que ter normas? Um dos objetivos a gente já acabou de comentar, né? O objetivo de se ter normas é evitar que cada um utilize representações ou símbolos diferentes, para que todos utilizem a mesma linguagem, evitando dúvidas. Isso aqui é muito importante. Então, para evitar dúvidas durante a análise de um projeto, a gente vai precisar seguir as normas, ok? E erros de interpretações, ou seja, nós iremos padronizar. Então, qual é o objetivo de eu ter normas? Preciso buscar padronização. Preciso padronizar meu trabalho, meus desenhos, ok? Norma de desenho técnico, né? O que é? Ainda continuando sobre o que é a norma de desenho técnico. É um conjunto de regras ou recomendações a seguir quando da execução ou da leitura de um desenho. Então, nota que nós iremos seguir normas para fazer o desenho, tá? E essas normas elas irão nos ajudar para fazer a leitura do desenho também, tá? Então, tanto para fazer quanto para ler. Para que o desenho técnico seja universalmente entendido, tá? Um outro objetivo, né? Então, uma vez que tu buscas a padronização, então, uma vez que se tem esse padrão, tu conseguiu chegar no padrão, então tu te aproxima daquele grau ótimo, né? Então, teu desenho é universalmente entendido, né? Bem genérico, né? Como o autor colocou. Para que o desenho seja universalmente entendido, é necessário que se obedeça às regras e convenções. Ok. Porque nós falamos que a norma ela vai ser estabelecida por um organismo conhecido, né? Ou seja, alguma entidade vai ter que definir quais são essas regras, tá? Aí aqui eu apresento a vocês exemplos desses organismos reconhecidos, tá? Na Europa, a Euronormas, a sigla é EN, ok? Aí nós temos a International Organization for Standardization, que é a ISO. Essa é bastante conhecida, talvez, de alguns. Nós temos também no continente americano, American National Standard Institute, ANSI. Tá? Esse aqui é o organismo que estabelece esses padrões lá no continente americano. A nível de cada país, né? Por exemplo, aqui nós temos Portugal. Aí, lá em Portugal é o Instituto Português de Qualidade, o INP. Na Inglaterra, o British Standard Institute, BS. E no Brasil, quem dita as regras aqui no Brasil é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, ok? Então esse aqui é o organismo que determina os padrões, as regras que nós iremos seguir, tá? O que é a ABNT? A ABNT é responsável pela normalização técnica no Brasil, ok? Fornecendo a base necessária ao desenvolvimento tecnológico brasileiro e é a representante oficial no Brasil das seguintes entidades internacionais. Então, de forma geral, a gente viu que tem aqui, ó, tem organismos que ditam esses padrões, né? Tipo, digamos que a nível de continente, né? Aqui na Europa, aí tem a ISO, né? Aqui no continente americano, e depois a gente viu que abaixo desses caras tem a nível de cada país. Então, olha só, a ABNT, que ela é a representante oficial do Brasil na ISO, na IEC, que é International Electronical Commission, e das entidades de normalização regional. Tem aqui o COPAN, que é Comissão Pan-Americana de Normas Técnicas, e a AMN, Associação Mercosul de Normalização. Em outras palavras, tá? Para encurtar a história aqui. Então, tem esse grupo de organizações, digamos que mais gerais, né, que representam mais um continente, como aqui tem a Comissão Pan-Americana de Normas. Então, esses caras se reúnem, né, a ISO lá, o pessoal se reúne, tá? E aí quem representa o Brasil nesses organismos é a ABNT, tá? Então, eles dentro um padrão lá, a ABNT traz esse padrão para cá para o Brasil e oficializa a partir daí.
tá? Aí é feita uma norma baseada no que foi definido lá nas outras comissões. Aí para fechar, olha só, vantagens e benefícios de se utilizar normas. Primeiro, nós temos a melhoria na comunicação entre o fabricante e cliente, né? Que aí o fabricante entrega um projeto, o cliente faz a leitura do projeto, né? Ou o cliente entrega o projeto para fazer a fabricação, enfim. Redução no tempo de projeto, no custo de produção e no produto final. Por que redução no tempo? Porque tu não vais ter ambiguidade na leitura, né? Então tu não vai perder tempo tentando entender ou então construindo algo errado e depois ter que refazer. Então acaba reduzindo o tempo do projeto, custo de produção, tá? Melhoria na qualidade do produto, utilização adequada dos recursos. Aí aqui seria o que seriam esses recursos? Nos equipamentos, materiais, mão de obra. Uniformização da produção, uma vez que tudo está padronizado, né? Então a produção passa a ser uniforme. Aumento de produtividade, melhoria da qualidade e controle de processo. Ok? Bem, esse próximo tópico aqui, que a gente vai começar a falar das normas agora, a gente começa a falar no próximo vídeo.